Olá, humanitos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um aqui vai estar vendo num horário. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa Laços e Entrelaços, Eita. No nosso programa Laços e Entrelaços, aqui na TV Humana. Como eu falo em todos os episódios, vou apresentar, vai que é a primeira vez que você está aqui com a gente. O programa Laços e Entrelaços, ele surgiu com o mesmo propósito da TV Humana, que é impactar positivamente a vida das pessoas com alguma mensagem positiva que faça realmente diferença, que tenha o propósito de melhorar a vida de alguém, de contribuir de alguma forma. E a TV Humana, esse foi o nosso encontro, nasceu com esse propósito no meio da pandemia, já que passavam tantas matérias ruins, tanta coisa pesada, sim, o mundo estava passando por aquilo. Mas também existe muita gente boa, existe muita gente construindo um mundo melhor, se esforçando para isso, trabalhando. E hoje eu trago uma pessoa dessas super iluminadas, que não só ilumina o caminho dela, como ilumina o caminho de muitas mulheres. E eu fui uma dessas impactadas positivamente pela Vanessa Palazzi, a conhecida Van Palazzi das Mulheres de 40. Oi, Van, por Ana, tudo favor, se bem? apresenta. Obrigada pelo convite. Eu fico super feliz e honrada de participar. Feliz também de estar aqui com você, que participa do grupo, né, da nossa rede Mulheres de 40, hoje Mulheres de 40 a mais. Então, fico muito feliz de poder participar e entregar alguma coisa, né? Dar a minha contribuição aí para vocês, para o seu público. Sejam eles mais jovens ou mais velhos, não importa. O que importa é que todas as pessoas sempre têm alguma coisa para oferecer e a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, né? Eu É sempre isso. digo que a gente vai morrer aprendendo, não tem fim. A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo sempre alguma coisa. Você quer que Cada eu fale um pouco fase de mim, de quem Eu eu quero. sou? Cada fase é um momento diferente que a gente aprende coisas diferentes. Então não existe É, ninguém conseguiu chegar no final ainda. é verdade. Bom, eu sou a Vanessa Palazzi, eu sou jornalista, sou advogada. Me tornei influenciadora digital da rede Mulheres de 40 a mais, que existe há 13 anos. Eu sou casada pela segunda vez, eu tenho duas filhas. Eu adoro a comunicação, eu adoro me expressar através dos meus vídeos, das coisas que eu falo, dos meus pensamentos. E, modéstia à parte, eu tenho uma coisa que é muito importante para mim, que é a minha autenticidade. Hoje você já tem outras influenciadoras digitais aí ocupando as redes sociais, o que é muito bom, principalmente para as mulheres maduras que estão se reinventando, homens e mulheres maduros, e eu me sinto muito bem, muito confortável fazendo aquilo que eu gosto, né? Então, a minha verdade, a minha autenticidade fez com que eu ocupasse esse espaço nas redes sociais, levando a minha mensagem principalmente para as mulheres da nossa idade, mostrando o meu estilo de vida, mostrando não só as minhas alegrias, mas mostrando também as minhas dificuldades, as minhas batalhas, e também incentivando que essas mulheres vivam bem, vivam felizes, para que elas se cuidem, para que elas se amem, para que elas se autoconheçam. Então, no Mulheres de 40 a mais, eu consigo reunir todas essas coisas. Legal. Então, E aqui no nosso público, a maioria é jovem. Então, jovem que está começando sua carreira. Quando a gente começou, tem sempre aquela interrogação de, meu Deus, o que que eu vou ser? Brincadeiras à parte, o que que eu vou ser quando eu crescer? Ou como que a gente não tem todas as respostas logo no início. Eu queria saber o que eu sei hoje, lá com 18 anos. E eu tenho trazido muitos amigos aqui. Você, uma amiga querida, o programa é Laços e Entrelaços, porque são os entrelaços da vida que eu vou criando laços de amizade. Então, estou tendo a oportunidade de rever pessoas queridas e pessoas que têm conteúdo, pessoas que realmente têm conteúdo propositivo, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o início de tudo, né? Você fez jornalismo, como que você escolheu, quais foram as suas influências? eu, assim como todos os jovens, eu oscilei muito, né? Eu sei porque hoje eu vivo essa oscilação com as minhas filhas. Minhas filhas, eu tenho
duas meninas, já são duas mulheres, mas que passaram agora recentemente pela adolescência. Então, inicialmente eu queria ser dentista, depois eu já não sabia mais se eu queria ser dentista ou não, aí acabei indo para a área da comunicação, mas eu sempre gostei de falar, de me comunicar, de pegar microfone, eu queria ser atriz, eu queria ser artista, eu queria cantar, mas eu não sabia cantar, eu queria ser modelo, eu queria desfilar, eu queria fazer tudo isso, né? Tudo que era de aparecer, eu gostava de fazer. Então, eu tinha essa questão da comunicação comigo e eu resolvi fazer jornalismo, fiz, adorei, me encontrei, era tudo que eu queria. Só que o jornalismo, quando eu fiz jornalismo, naquela época, né, isso faz mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, acho que uns 35 anos, eu já nem me lembro quando que eu me formei. Eu me formei, eu já tenho 53, eu me formei, eu tinha 21 anos de idade, né? Naquela época não existia nem computador, para você ter uma ideia. A gente, no último ano de faculdade, eu comecei a ver aquele computador com aquela tela preta e aquelas letrinhas verdes, que a única coisa que ele fazia era imprimir o papelzinho. Você escrevia como se fosse uma máquina de escrever, aparecia na tela e você mandava imprimir na impressora, e eram aquelas máquinas gigantes. Então não existia nada disso, de redes sociais, nada. Então não tive aula sobre isso. Eu tive aula sobre jornalismo, eu tive aula sobre jornal, de como elaborar um jornal, diagramação, eu tive aula de assessoria de imprensa, e naquela época fazer assessoria de imprensa, você tinha que ir nos veículos de comunicação, aí depois veio o fax, aí você conseguia passar um fax de vez em quando, né, para os jornais, né, para divulgar as notícias. E aí foi isso. Aí eu fiz o jornalismo e eu queria muito trabalhar em rádio, e aí eu conheci uma pessoa que trabalhava em rádio, falei para ele assim, né? Ah, eu tenho meu sonho na minha vida para trabalhar em rádio. Daí ele falou assim: Ah, então vem comigo que eu vou te levar hoje já para você trabalhar. E aí eu fui, Nossa, comecei a trabalhar em rádio, comecei a fazer dicas da Vanessa, eu dava dicas de entretenimento, cinemas, filmes, teatros, né? Eu lia lá as coisas no jornal, eu dava dica, essa peça é muito legal, eu ia assistir, depois eu levava, dava as dicas, né? E era um programa político. E aí eu comecei a entrevistar algumas pessoas, né, da política, comecei a ver com esse jornalista que trabalhava comigo, quer dizer, eu trabalhava com ele, e via ele entrevistando as pessoas, sabe? E um belo dia eu estava nesse programa, estava indo para o programa, e esse apresentador do programa que eu trabalhava, ele estava super atrasado, ele ficou preso no trânsito, ele não ia conseguir chegar. E aí não tinha ninguém para apresentar o programa, tinha eu. Ele falou, não, Vanessa, toca o programa. E era assim, era rádio, rádio, não tinha, era rádio que você ouvia no radinho, não era transmitido ao vivo, assim, em telinha, não tinha essa tecnologia toda, né? E aí eu comecei a entrevistar um deputado recém-postado que estava lá, e fui falando coisas assim que eu nem sabia sobre a política, né? Eu era jovem, eu tinha 23 anos. E aí, quando acabou o programa, ele pegou e colocou um cartãozinho dele assim lá para mim, em cima da mesa, e falou: Olha, me ligue, eu tenho uma proposta para te fazer de trabalho. olha que maravilha! Daí eu falei, puxa, né? Eu achei que eu tinha ido tão mal na entrevista, no fim eu fui super bem, né? E ele até me convidou para trabalhar com ele. E aí eu saí dos programas de rádio, fui trabalhar com ele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tinha 23 anos. E aí eu acabei Olha, encaminhando por esse, né, pela política, pela assessoria política, comecei a trabalhar com ele, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Com 23 anos eu tinha sede de aprender tudo, eu queria, né, saber o máximo que eu podia de informações, e eu sempre fui muito proativa, eu fazia as coisas, eu fazia, acontecia, resolvia. E então ele começou a gostar muito do meu trabalho, e eu admirava muito esse deputado, que é o José Eduardo Ferreira Neto, porque ele também era um excelente advogado. E eu falava, puxa vida, ele é advogado, né? Ai, acho que eu podia fazer direito também, né? Eu sou jovem ainda, por que eu não vou estudar de novo, né? Não casei, não tenho filho. Ah, eu podia fazer outra faculdade. Peguei, prestei faculdade, entrei em direito. E comecei a estudar e comecei a achar ótimo, porque conforme eu ia estudando,
eu ia entendendo melhor o local que eu trabalhava, como funcionava a política, como funcionava a Assembleia Legislativa, o que um deputado estadual fazia, o que um deputado federal fazia. Aí eu estudava os processos, estudava os projetos de lei, estudava o processo legislativo, comecei a entender um pouco melhor a Assembleia Legislativa. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa. E me formei em Direito, trabalhando na Assembleia Legislativa. Esse deputado que eu trabalhava, ele saiu, não foi reeleito, né? E eu continuei na Assembleia e estou até hoje. Coincidentemente, esse deputado que me levou primeiro para a Assembleia, atualmente ele é meu sogro. Eu, Olha! eu Esse daí casei é com um o filho pacotão dele. completo, né? O Gilberto não é o pai das minhas filhas, né? Mas eu casei com o filho dele. O Gilberto é meu segundo marido e é filho desse deputado com quem eu trabalhei. Mas depois que ele saiu da Assembleia, a gente continuou a amizade, assim, porque tudo que ele precisava da Assembleia, ele me ligava. Eu conseguia as coisas para ele. Não tinha essa facilidade tecnológica que tem hoje, né? Então, assim, o que eu percebo da época que eu me formei, da época que eu comecei a trabalhar, é que houve um boom, assim, muito grande da comunicação, da informática, da tecnologia. Tudo mudou muito. Então, eu fiquei imaginando, poxa vida, como é que seria fazer a faculdade de jornalismo hoje? Completamente diferente, porque hoje você tem que lidar com rede social, você tem que Sim, aprender sobre marketing digital, você tem que, né, aprender sobre essa comunicação interligada, né? Essa globalização toda. Você tem que aprender agora, você deve ter aula sobre a inteligência artificial, coisa oficial. que eu jamais aprendi. E olha, eu vou te contar que eu sou uma pessoa que eu acompanhei essa tecnologia. Então, assim, na raça, né? Porque eu tive que aprender sozinha, eu tive que aprender tudo sozinha. Mas, enfim, depois eu tô falando muito, você me corta, viu? Não, estou adorando. Mas eu só É, queria fazer um comentário sobre o que você falou. Tem coisas que não vão mudar. Por mais que venha inteligência artificial, que venha tecnologia, que é o ser humano. Então, assim, você sim. contando a sua história, hoje o jovem, lá com 23 anos, com 20 anos, ele precisa exatamente do que você tinha naquela época: coragem, humildade para aprender, está disponível para fazer o que for preciso dentro do trabalho, porque às vezes, ainda mais agora, que está tudo ainda se redefinindo, né? O mundo tá ressignificando tanta coisa. As carreiras, elas não são lineares. Você tem realmente que estar aberto para aprender, para ser um polvo. Tudo que estiver perto, você vai pegando e vai aprendendo e vai crescendo, porque você só cresce, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Você só se torna uma pessoa melhor conforme você vai avançando e aprendendo. E assim, então, Treinando, por né? mais que seja tudo diferente, ainda é muito igual. Eu te digo assim, hoje, por exemplo, eu precisei usar a inteligência artificial e me ajudou muito. Só que assim, até para usar a inteligência artificial, você tem que ser inteligente. Tem que ter Você tem que ser conhecimento, muito é. inteligente, porque Você você não tem precisa ter o que. conhecimento da ferramenta, mas você é que dá o comando. O comando é seu, do que ele vai fazer. Exatamente, você Você que precisa tem o dar o senso crítico comando, depois. porque ele te entrega uma coisa bruta e você vai dando Sim, comando para ele refinar. E quando isso você aí. consegue aquele refinamento, aí você se sente mais inteligente que a máquina. É, é Eu verdade. hoje me senti muito mais inteligente que ela, que a inteligência Ó, eu vou te falar que eu, artificial. eu, eu uso bastante. E você resumiu perfeitamente. Tem horas que eu falo, eu vou parar de pedir as coisas, porque ela. Agora sou eu que tenho que entrar aqui, porque eu acho que ela não tá. Já estou até irritada de falar o que tem que ser, então não está vindo do meu jeito, então dá licença, daqui eu É, sigo. Então, então, aí você tem muito que ser bom. mais inteligente que ela. Você tem que usar a sua inteligência, porque não vai ter máquina que substitua a sua inteligência. Não, não É há. verdade. Assim, ela pode fazer algumas coisas por você, inclusive isso te ajuda muito, né? Eu não tenho o mínimo preconceito, aliás, eu gosto, uso, vou usar para tudo que eu precisar. E outro dia eu tive o prazer de ensinar o meu pai, de 83 anos, a usar a inteligência artificial.
E ele Ó, ficou vem super cá. feliz, ele ficou: "Ah, filha, não, não acredito". Aí eu falava: "Pede o que você Que quiser". maravilha. Daí ele pedia assim, aí ele meu pai ficou louco. Imagina que legal, uma pessoa de 83 anos também acompanhando essa tecnologia. É Então, verdade. assim, é importante, os jovens estarem sempre se atualizando, não ficar numa coisa só, abrir a sua cabeça e ainda que tenham todas essas tecnologias, você tem que ser melhor do que elas. Você tem que ser melhor do que essas tecnologias, porque senão o mundo te passa para trás. E o mundo é dos melhores. Eu não vou te falar, não, que o mundo é dos piores. Não, não, o mundo é dos bons. O mundo é daqueles que são bons. E a Não vida vamos inteira vai romantizar ter a vida, alguém. porque não tem romantismo aqui, né? Não vamos romantizar. É difícil, tem muito trabalho, mas assim, cada um de nós nasce com um dom. É Concordo. arregaçar as mangas e trabalhar, que não vou dizer que o futuro é garantido, nada é Você nasce garantido, com né? um dom, mas você pode transformar esse seu dom no seu talento. E você Sim. só transforma o seu dom em talento se você praticar. Se você aperfeiçoar esse dom que você tem e você usar ele de uma forma inteligente. Senão não adianta nada você ter um dom. Quantas pessoas que têm o dom de alguma coisa, mas não usam o dom para nada? Então, se você tem um dom, usa o seu dom para que você possa transformá-lo num talento e para que você, além de se destacar naquilo que você faz de melhor, você ainda possa ganhar dinheiro. Porque, sabe, não vamos romantizar também, né? Dessa forma que, eu faço aquilo que eu amo. Faz o que você ama, mas não te dá dinheiro, você não se sustenta com isso, então não está valendo a pena. Se você É. faz uma coisa que você gosta, se você tem uma expertise em alguma coisa, você precisa ganhar dinheiro. É o teu trabalho, é o teu talento. Precisa transformar isso e pensar nisso, ó, financeiramente. Ninguém vive Porque a sem vida dinheiro. custa, né? A vida custa, para viver É, custa. tem boleto todo mês. Eles não É param isso. de chegar. Eu não sei o que acontece, eles não esquecem de mim. Então, olha, jovens, aproveitem aí, então, enquanto vocês estão na casa dos seus pais, porque a hora que a vida começa a acontecer, é isso, você vai ter boleto para pagar. Então, a gente tem que prosperar, sim. Eu sou a favor da prosperidade, sou a favor que as pessoas ganhem dinheiro, eu sou a favor que as pessoas vivam bem, né? Isso é importante, é bom, é necessário, é fundamental e não é pecado nenhum ganhar dinheiro. Aliás, é muito gostoso. Agora me conta uma coisa, como que Mulheres de 40 surgiu a ideia, de onde que veio, como que você conseguiu construir isso tudo? Então, vamos falar para os jovens que a Não, vida não é tão por- por- simples assim, não é tão porque olha só, fácil, né? você falou até agora de tanta coisa que você fez, que assim, eu não consigo imaginar qual foi o momento que você conseguiu encaixar tudo isso, né? Então, Então, mas é isso, a vida, ela é feita de altos e baixos. A gente passa algumas coisas na vida que a gente não falava, puxa, isso não estava na minha programação, mas acontecem essas derrapadas, né? Essas quedas, e aí você não tem outra alternativa que não seja você se levantar. Eu me casei, tive 2 filhas que eu amo muito, que é a Rafaela e a Giovana, que hoje têm 18 e 20 anos. E assim, o casamento para mim era uma coisa muito importante na minha vida. Eu cresci com os meus pais falando sobre casamento, sobre, né, o dia que você tiver seu marido. A minha mãe fazia um enxoval maravilhoso lá em casa, né? Tinha os armários que eram só do meu enxoval. Aliás, eles estão até lá hoje. E, mas enfim, eu cresci com essa ideia do casamento muito forte na minha vida. E quando eu fiz 31 anos, depois de várias cabeçadas que eu dei e fiquei noiva 2 vezes, tal, eu me casei com o pai das meninas, pai das minhas filhas, achando que eu ia viver com ele para o resto da minha vida, casada, bem e feliz. Acontece que depois de 8 anos que estávamos casados, nós tivemos essa separação e eu passei por um momento de muita reflexão, para mim foi muito difícil, foi muita dor. Eu realmente passei pelo luto da separação. Eu tinha 2 filhas pequenas
e fiquei assim muito preocupada como ia ficar minha vida, eu estava muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu estava prestes a fazer 40 anos. Então, o Mulheres de 40 faz 13 anos agora, dia 23 de agosto. E foi um final de semana que eu fiquei em casa sozinha, pensativa e falando: ah, eu vou criar um blog. Na época todo mundo fazia blog, tinham as blogueiras, né? Eu falei, eu vou criar um blog porque eu quero falar com as mulheres sobre a minha vida, sobre as coisas que eu uso, sobre, né, dar dicas, né? Eu queria dar dicas de beleza, de produtos que eu Relembrou as dicas da Vanessa na época do rádio, aí você dicas falou, da agora em Vanessa. outra roupagem. Exatamente, era isso mesmo. E aí, ao invés de colocar dicas da Vanessa, eu falei, poxa, eu vou fazer 40 anos, né? Ah, eu vou criar aqui Mulheres de 40, deixa eu ver se tem. Ah, não tem? Plum, comprei, criei o mulheresde40.com.br e comecei a alimentar o site. Comecei a falar sobre moda, sobre beleza, comecei a falar sobre algumas coisas assim que eu de verdade, eu não entendia profundamente sobre moda, sobre beleza, né? Eu sabia, assim, aquela roupa que eu usava, né? Que eu curtia, tá? Mas eu não tinha toda esse know-how. E aí, até que um dia eu resolvi, eu estava muito triste e coloquei no papel uma das minhas histórias, e uma delas era esse luto da separação. Eu contando como que eu estava me sentindo. E tinha até uma história meio engraçadinha nesse meio, né? Quando eu comecei a escrever. Porque eu havia ido num dentista e a hora que ele foi dar anestesia em mim, eu comecei a chorar e ele falou: "Por que que você está chorando?" Eu falei: "Ah, porque eu estou aqui nesse local aqui que eu estava, era o prédio onde meu ex-marido tinha um escritório, então vieram aquelas lembranças. Aí no fim o dentista nem fez nada comigo, eu só fiquei lá chorando, chorando, chorando. E aí eu vim para casa e escrevi essa história que chama No Divã do Geraldo, e foi uma coisa assim meio triste, meio engraçada, meio tragicômica, sabe? E eu vi que outras pessoas também estavam sentindo a mesma coisa que eu. Tinha outras mulheres também passando por essa dor do luto, da separação. E isso criou uma conexão entre nós. E eu falei, puxa vida, olha. Aí eu comecei, me deu aquele estalo, né? Eu comecei a me redescobrir. Eu falei, puxa vida, eu não sabia que eu era uma pessoa interessante. Eu não sabia que eu era uma pessoa que sabia escrever, né? Eu nunca havia escrito sobre a minha vida pessoal. Eu nunca havia escrito sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que se passava comigo. E aí foi isso. E aí eu falei, puxa, eu posso escrever sobre as minhas próprias experiências. Então, com crônicas curtinhas, textos curtos, né, eu comecei a colocar algumas coisas a meu respeito, da minha vida, o que estava passando, do luto da separação, das filhas pequenas, como que eu estava lidando, o que que eu tinha que fazer, como que eu estava organizando a minha vida financeiramente pós-separação, o que que eu estava, né, fazendo, assim, os conselhos que a minha mãe tinha me dado, alguma, aí eu comecei a lembrar algumas coisas da minha infância, comecei a escrever. Aí eu via algumas cenas que estavam acontecendo, eu punha, aí algumas amigas contavam umas histórias, nossa, isso aqui me deu, né, um insight, eu vou escrever. E aí foi assim que surgiu Mulheres de 40. Inicialmente era o blog e o Facebook, e depois de alguns anos que eu fui para o Instagram, que me falaram, ah, Vanessa, vai para o Instagram, vai para o Instagram. Aí eu fui, o Instagram tem, acho que uns 9 anos, mais ou menos. Eu comecei depois de 4 anos que eu já estava no Facebook e no site, né? E assim foi indo, foi indo, foi indo. Aí com o Instagram, eu também comecei a aparecer mais, eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a falar com a minha audiência, eu comecei a fazer os stories, porque o Instagram também teve essa mudança. O Instagram antes Sim, era só fotos, lembra? foto. Eram fotos Sim. bonitas que as pessoas colocavam lá nos perfis. E hoje o Instagram ele mudou muito, né? Teve aquele Snapchat, o Instagram meio que se inspirou no Snapchat, aí começou a inserir alguns vídeos, aí as pessoas começaram a fazer vídeos, e hoje o Instagram é muito mais vídeos do que fotos estáticas, né? E é dessa forma que eu me comunico com as minhas seguidoras. E houve um crescimento muito grande,
houve essa empatia, aí as pessoas, nossa, mas como é que você conseguiu aí 730 mil seguidores? Foi com o tempo, realmente, é uma construção, foi uma construção da minha imagem, do meu trabalho, das coisas que eu apresento lá, e eu, sem querer, acabei me tornando uma influenciadora digital, porque eu não entrei nem existia essa profissão. Eu não entrei nas redes sociais para ser alguma coisa. Eu entrei para ter essa realização pessoal minha, né? De poder dividir as minhas coisas, de me entender como mulher nessa fase e poder é, me sentir melhor, né? Compartilhar, Saber né? que, puxa vida, eu sei escrever, eu sei fazer essas coisas que eu nem sabia que eu sabia, que eu tinha esse dom. E esse dom realmente se transformou num talento para mim, né? E é isso, Mulheres de 40 tá aí até Mas assim, hoje. ó, Vanessa, vou contar para você como que eu cheguei, porque eu faço parte desse Faz grupo aí parte. de, de seguidores e de amizade. Como é que surgiram aqueles encontros? Porque me mudei para São Paulo e eu sou uma pessoa que muito relacional. Eu preciso ter amizade, eu gosto de ouvir o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão aprendendo, o que cada um tem da novidade de vida, enfim, de experiência. Eu gosto muito de estar com pessoas, de estar com pessoas. E aí coloquei em São Paulo, não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém. Falei, ah, não, assim eu não vou me adaptar, porque eu acho muito que as pessoas que quando se mudam, não é, ah, me adaptei, não me adaptei. Se você tiver um grupo de amigos, se você criar raiz no lugar, e raiz, assim, amigos também é uma forma de você criar raiz, a adaptação é muito mais fácil. Agora, se você fica num lugar, pode vir, eu sou carioca, pode vir para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tudo perfeito, a maioria quer ir embora. Porque não consegue estabelecer conexão e fica sozinho, você sozinho. E em Paris, sinceramente, vai chegar uma hora que você vai falar: eu quero voltar para casa da minha mãe, eu quero voltar para o meu povo, eu quero voltar para. Porque sozinho ninguém é feliz. Então, eu coloquei na Concordo. internet, procurei lá, tipo, ai meu Deus, grupos de leitura. E aí eu fui pesquisando, cheguei no Mulheres de 40, você me recebeu de braços abertos e logo, tipo, naquela semana teve um encontro maravilhoso, um almoço que a gente foi, e aí eu consegui conhecer pessoalmente grande parte eh, das pessoas que te acompanham, grande parte não, porque depois do número que você falou, uma pequena parte das Foi pessoas que você um falou. grupo seleto, né, de mulheres assim como você que gostam de se relacionar, de fazer amizade. E eu sou uma delas porque eu adoro pessoas. Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conhecer, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de saber um pouco da vida dos outros, assim, Isso. né? Eu gosto dessa troca. E aí eu tenho uma amiga muito legal, que é a Patrícia, do Valentina Studio, que ela fez umas fotos lindas minhas, e ela me deu um toque. Ela falou, Vanessa, por que você não faz um encontro com as mulheres de 40? Eu falei, como? Como que eu faço isso? Ela falou, coloca lá no teu Facebook, nas suas redes, convida essas mulheres para um encontro. Acho que é importante você saber quem é que está por trás lá te assistindo, quem são essas mulheres que deixam essas mensagens para você, tal. E eu falei, que ideia legal, né? E eu fiz o primeiro encontro do Mulheres de 40 aqui do lado da minha casa. Tinha uma padaria bem grandona, assim, com espaço bonito. E eu falei, eu vou fazer lá. E despretensiosamente, porque eu não sabia quantas pessoas iriam. Eu não tinha Não, ideia. hoje eu Falei, acho vai, que já será? nem dá para fazer isso mais, porque não vai ter que ir para o É, Morumbi. Aí eu falei, será que vão 10, 20, 30? Bom, quando eu vi, foram umas 50 pessoas no primeiro encontro que eu fiz do Mulheres de 40. Isso porque eu nem divulguei muito, assim. Eu falei, vai ter um encontro, assim, assim, né? E foi super legal, porque aí eu comecei a ver, nossa, quanta gente legal que tem no Mulheres de 40. Nem imaginava que tivesse essas pessoas, olha que bacana e tal, tal, tal. Enfim, e aí, a gente fez um grupo no WhatsApp, né, dessas meninas que tinham ido e tal. E aí elas começaram, faz outro encontro, faz outro encontro, faz outro encontro, faz outro encontro. Aí tá bom, aí eu comecei a fazer outros encontros e comecei a... Essas mulheres, quando elas iam nos encontros, elas também tinham a oportunidade de se apresentar e falar quem elas eram e o que elas faziam.
e todo mundo gostava de fazer isso, porque no fim elas acabava sendo um networking para ela, né? Para elas, Muito legal. elas se relacionavam e faziam coisas juntas, tal. E aí eu fui fazendo, eu fiz assim vários encontros do Mulheres de 40, dava um trabalho para mim, dá trabalho fazer encontro, porque eu que organizava tudo, eu que tinha que fazer, eu que tinha que reservar o lugar, eu que tinha. Aí eu comecei a contratar, aí fui crescendo, né? Aí eu comecei a chamar palestrantes, aí eu comecei a chamar banda, aí eu chamava alguém para cantar, chamava alguém para tocar, aí eu tinha que resolver a comida, o cardápio. E assim, era sempre muito legal, sempre com pessoas muito bacanas. Eu conheci mulheres maravilhosas aí na minha rede do Mulheres de 40. Foi uma troca muito especial, fiz amigas assim muito queridas e eu tenho amigas do Mulheres de 40 que começaram a me seguir quando eu comecei o primeiro, desde o Oh, primeiro post, né? Então assim, foi muito legal, muito legal. Aí veio a pandemia. Aí, com a pandemia, eu falei, puxa, eu não posso mais fazer nada agora. Na pandemia ficou tudo estagnado. Só que a pandemia trouxe uma coisa boa para mim e para outros influenciadores. A pandemia jogou os influenciadores lá para cima, porque você precisava vender, ninguém sabia o que ia acontecer, mas as pessoas precisavam vender, sobreviver, divulgar os seus produtos e vender pela internet. Então, eles viram também os influenciadores digitais, no meu caso, e eu, a mim também, né, me viram, como esse instrumento para fazer uma boa divulgação, uma publicidade do produto deles. No meu caso, Mulheres de 40, o que é muito legal é que eu tenho um público muito segmentado. O meu público começa dos 35 e vai até os 55, 60, não, mas e aí eu o vou te dizer que quando eu nicho. estava pesquisando, realmente eu pesquisei. Eu estava fazendo 40 anos naquele ano e eu pesquisei. Eu quero pessoas, assim, não da mesma idade, mas que estejam próximas da minha idade, porque senão fica. Próximos. Eu quero poder contar experiências que as pessoas entendam o que eu estou falando, e então realmente é bem segmentado. Ele é bem segmentado. Então, você olha lá no Mulheres de 40 quase não tem homens, acho que tem 8% de homens, 9%, eu acho que 8% de homens e 92% de mulheres. E essas mulheres que estão lá são segmentadas por idade. Então, não tem menininha, não tem. São mulheres 40 a mais, né? O meu nicho maior é 40 50 a mais. E eu digo 50 a mais também porque essas mulheres que começaram comigo me acompanham até hoje. Aquelas que começaram lá desde o início, há 13 anos, elas vieram comigo e estão envelhecendo comigo, né? E Eu já então foi estou aqui há assim. 8 anos, há 7 anos. Olha só, estou há 7 anos te acompanhando Olha você. aí, ó, seguidora especial, hein? E aí foi isso. Aí eu fiz esses encontros todos, aí veio a pandemia, aí eu me solidifiquei muito mais como influenciadora digital. E aí, olha só que interessante que aconteceu. Que as coisas vão surgindo para mim assim, que eu falo, Deus, obrigada, Deus vai me dando as missõezinhas e eu vou cumprindo aqui, seguindo o meu propósito, né? Eu comecei a me relacionar com outras influenciadoras da maturidade, né? Comecei a conversar com outras que também estavam assim no mesmo segmento que o meu, né? Porque muitas mulheres se reinventaram e se reinventam depois dos 40, 50 anos. E aí o que aconteceu? Comecei a falar com algumas, fiz algumas amizades com influenciadoras através do Instagram. E falei, poxa, a gente podia combinar um almoço, né? Ah, vamos, tal. Aí tem uma que eu sou mais amiga e que tem uma outra amiga em comum, que é minha nutricionista, e tem uma outra amiga. Ah, vamos nós quatro? Vamos. Aí eu falei, imagina, só nós quatro? E se eu chamar a fulana? Aí, assim, como eu gosto de pessoas, né? Eu fui chamando uma. Quando eu vi, tinha 15. Ô, você topa, topa, você topa, topa, você topa, topa, você topa, topa. Ah, então vamos lá, dia tal, no restaurante tal, reservei a mesa. Então a gente se encontra lá nesse dia. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a ligar para os meus parceiros. Olha, você pode mandar um presente aí para essa turma que vai lá? São só influenciadores e não sei o quê. Eu quero, cara. Todo mundo queria, né?
porque para É. eles há Sim. visibilidade. Então, todo mundo. Eu consegui 5 parceiros para cada um. Então, os 15 ganharam 5 presentes dos meus parceiros. E aí, quando Que eu cheguei bacana. nesse almoço, eu falei, gente, não é um simples almoço, isso aqui é um encontro de milhões, né? Porque assim, se você somar as minhas seguidoras com a dela, 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 que vai dar mais de 10 milhões de seguidores. Eu falei assim, tem muitos, fora né? Porque isso daí ele faz uma escala, né? Os seus Sim. seguidores, se dispersam. E aí eu falei, gente, aqui é um encontro de milhões, nós estamos no encontro de milhões, aqui é um encontro de milhões. Aí comecei. Bom, aí eu falei, Muito gente, bom. eu falei, esse nome é espetacular, Vanessa, que boca abençoada, encontro de milhões é um nome fantástico. Vou correr, vou registrar o nome. Fui lá, registrei o nome Encontro de Milhões e comecei a fazer outros encontros de milhões só com influenciadores maduros. Olha, Aí que fiz maravilha, mais que um legal. de 15, foi para 35 influenciadores também, muito legal. E as marcas começaram a olhar, falar, putz, que legal esse encontro de É, o milhões, interesse nossa. foi com certeza muito maior, né? Porque... E aí de 15 eu fui para 35, de 35 eu fui para 120 Meu Deus! Exponencial o negócio aí, hein? E aí vieram influenciadores de Brasília, vieram influenciadores de Minas Gerais, vieram Não, virou influenciadores do. evento. Não era Virou um mais um evento. almoço, virou um evento. Virou um evento grandioso, e aí, assim, foi super legal. Foi muito legal. Fiz um evento bacana. Aí eu levei um cantor de ópera maravilhoso, um tenor maravilhoso. Aí no final teve uma banda super animada. Foi num restaurante. Foi um grande evento com patrocinadores. Foi muito legal. Só que eu não fiz mais, porque depois eu falei, puxa, dá trabalho. E dá trabalho para quem? Para Vanessa. E eu tenho o meu trabalho, eu Não, tenho e a agora Assembleia era a pergunta que Legislativa. eu tenho para você exatamente essa. Como que você equilibra tudo isso? Porque assim, é mãe, é mulher, Dona é de casa, eu lavo, profissional, eu passo, é eu cozinho, eu vou no influencer, mercado, eu é uma arrumo a mulher normal, casa, como todas eu as sou mulheres. É. mentorista, aí eu vou trabalhar, eu volto, aí eu chego aqui, eu cozinho, aí eu tenho mulheres de 40, tenho que fazer meus vídeos, aí eu vou para academia também de manhã, aí eu tenho que cuidar da minha saúde, eu vou para médica, eu consigo organizar toda essa bagunça e dar tudo certo. E ainda descanso, viu? Ainda viaja. Ó, Viajo, descanso, sim, eu não deixo de lado o meu lazer. Eu acho super importante. Meu lazer é fundamental, sabe? e é isso. Me conta qual é o seu hobby, e o que que você faz no seu lazer? Eu gosto de viajar, viu? Se der uma brechinha, eu viajo. E o meu marido É, também gosta. Então, assim, a gente viaja, às vezes uma vez por ano, a gente tira férias, aí vai para um lugar mais distante, mas durante o ano, assim, dos picadinhos, finais de semana, feriados, a gente sempre viaja. A gente inventa uns programas diferentes, né? Então, por exemplo, agora a gente inventou um programa, ele conheceu uma pessoa, meu marido conheceu uma pessoa no aeroporto, aí ele joga tênis, ele mora em São José, aí já trocaram o telefone, vamos combinar, então esse final de semana a gente vai para São José dos Campos. Aí eu tenho ó, uma amiga que que legal. mora lá, aí eu falei, não, ao invés da gente ir no domingo, vamos no sábado, porque aí eu já ligo para essa minha amiga e a gente se encontra com ela, e depois no domingo você encontra com seu amigo. Então, assim, a gente gosta, né? Legal. E a gente faz muita amizade fácil. E o Gilberto aprendeu isso comigo também, meu marido, agora, né? É. Ele estava no dia do nosso almoço, ele estava também muito animado, tipo assim, ele participava junto, ele via sua alegria e assim, transbordando, e ele estava super feliz também com isso. Ele Agora gosta. Isso sim, também é uma parte legal dos relacionamentos, né? Porque ele é, faz parte é um desse meu incentivo, né? Um processo. incentivo para continuar, é bom, né? Ele nunca me impediu
de nada, ele acha super legal, ele torce, ele admira, ele acha bacana, ele acha. Eu Participa de peço alguns mil, vídeos, mil né? vezes opiniões para ele. Fala, o que que você achou? Ficou bom? Você acha legal? Você, ai, o que que eu faço aqui, hein? Ai, como é que eu resolvo isso? Aí ele sempre faz isso, isso, isso. Aí, então, assim, é legal você ter também um parceiro que Sim, torce, né? Que te importante. admira e que te apoia naquilo que você faz. Isso é muito bom. Agora sim, para a gente encerrar, que nós já estendemos bastante aqui o tempo, Eu falo muito, o né? que que você. Não, mas é bom, porque assim, é para isso que a gente está aqui, para contar nossas experiências e influenciar com elas as pessoas que estão realmente dispostas a conhecer um pouquinho mais da nossa vida. O que que você deixa de mensagem para os jovens que estão começando agora? Você já falou da inteligência artificial, mas o que que você diz para a gente encerrar aqui a nosso bate-papo? Eu acho que o jovem que está começando numa profissão, ele tem que ser interessado, ele tem que ser proativo, ele tem que não ficar sentado numa cadeira esperando que alguém fale para ele fazer alguma coisa. Ele tem que se intrometer, ele tem que ir lá, ele tem que aprender, ele tem que ser curioso, ele tem que tentar fazer, pedir, perguntar se ele pode ajudar em alguma coisa, se ele pode fazer alguma coisa, se ele pode participar de alguma coisa, se ele pode entender um pouco mais sobre aquilo que você está fazendo e não ir para um lugar achando que ele sabe tudo e que ele vai ensinar. Não, ele tem que ir para aprender. É o início da profissão dele. E se ele for esperto e se cercar de pessoas que saibam mais do que ele com certeza vai ser um profissional de sucesso. Então, procurem se cercar de pessoas que saibam mais do que você, de pessoas que possam estar sempre te ensinando alguma coisa. Pergunte, seja curioso e, principalmente, seja proativo. Seja proativo. Eu acho que a proatividade é uma coisa importante em qualquer profissão, né? E outra coisa que as pessoas precisam aprender: sempre que você vai executar uma tarefa, você muitas vezes encontra algumas dificuldades no meio do caminho. Então, não fique se reportando para o seu superior a cada dificuldade que você tiver. Procure resolver sempre da melhor maneira possível. Você só se reporta ao seu superior quando você realmente não encontrou mais soluções para resolver aquela questão. Então, isso é importante, porque assim, a pessoa, às vezes, na primeira Para não ser tentativa um que ela vai mensageiro de fazer, problemas, né? Que seja um mensageiro de é, soluções, não um mensageiro de problema. exatamente. Então, às vezes a E, pessoa, na primeira coisa que ela vai fazer, deu alguma coisa errada. Ai, sabe, olha, deu errado, eu não consegui. Gente, para com isso. Vai tentar fazer. Procura outras alternativas. Pesquisa, telefona, liga, manda WhatsApp, vai na internet. Procura, pesquisa, conversa com pessoas. Antes de levar os problemas. É isso que você falou. Leve a solução, não os problemas. assim, você falou uma coisa muito bacana que é seja intrometido. Porque quando a gente é muito novo, a gente fica pensando, ah, mas se eu me oferecer, o que que eles vão pensar? Vão achar que eu tô querendo me meter. Sim, você está querendo se meter, você quer aprender. Para você aprender, você tem que se meter nas coisas, senão a correria é tanta Vamos que contar uma coisa engraçada. muitas vezes o chefe não tem tempo nem de parar para te dar, delegar alguma coisa. Se você está vendo ali que está precisando, já se apresenta, né? Mas É conta. lógico, é isso que e as pessoas vão valorizar isso e muito. Isso vai agregar valor ao seu trabalho, ao seu potencial, ao seu profissionalismo. Porque na hora de contratar alguém, se você é um estagiário, ele não vai contratar o cara que está sentado lá sem fazer nada e fica jogando joguinho no celular. Ele vai contratar essa pessoa que é proativa, que vai, que faz, que acontece, que pergunta, que se interessa, que se disponibiliza, que fala: precisa pegar alguma coisa lá na porta. Ah, deixa que eu vou. Entendeu? Ah, eu vou, eu faço isso, sabe? E não diminui você em nada, você fazer uma atividade que não seja sua. Eu, quando comecei a trabalhar, sério, eu servia café, eu ia tirar xerox, e isso nunca me diminuiu, muito pelo contrário. Isso me fez ser o que eu sou hoje, e sou uma pessoa muito valorizada pelo meu trabalho. E até hoje eu não tenho problema nenhum se chegar uma visita lá no lugar onde eu trabalho, eu ofereço um café. Quer tomar um café? Quero. Espera aí que eu vou te servir.
Isso não me diminui como mulher, como profissional, como nada. Muito pelo contrário, isso me engrandece como profissional, me engrandece como mulher, me engrandece Ser como ser humano. humano, né? É. Você sabe que outro dia eu trabalhei com estagiário e eu falei assim: Ô, Fulano, você gosta de trabalhar aqui? Sabe o que ele falou? Ah, Não. não. Eu falei: Nossa, o que ele está fazendo aqui? Ele foi muito, extremamente sincero. Ele falou: Não, eu não gosto. E realmente ele não gostava. E eu falei: Meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Não, não tem como continuar uma conversa depois de uma resposta dessa, né? Aí Tipo, ah, assim, então tá nossa, bom, acabou a valeu. conversa. Obrigada, Então, então, assim, tchau. é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, é muito bom, e a gente procura isso, porque você trabalhar no trabalho, fazer alguma coisa que você gosta, é bom demais. O trabalho vira prazer, não vira aquela obrigação, e ainda você ganha dinheiro. Se você trabalha numa coisa que você não gosta, é muito difícil. É É um muito peso, difícil. né? Mas eu entendo que no começo da vida profissional, você tem que Você nem encarar sabe ainda o isso que que como você gosta, né? você tem que encarar como um desafio da vida, né? Faz É. parte. Nem sempre você vai gostar Amar daquilo que tudo. você está aprendendo. Até é um momento para você ter essas opções de você trocar, mas às vezes é preciso você passar por essa parte ruim para você poder aprender. Até aprender a saber aquilo que você não gosta, É isso. E assim, né? a minha mãe sempre fala para mim assim, ó, até para mandar, você tem que saber, para você poder saber se a pessoa está fazendo direito ou não. Então, para você não aceitar qualquer resposta, você tem que saber fazer. Então, por isso que é importante esse crescimento, né? Muito. Na faculdade também, com certeza, a pessoa, nenhum de nós gosta de todas as matérias, mas é o conjunto das matérias é que faz o profissional, assim como é o conjunto do que você faz no trabalho que vai Você não te levar pode. a possibilidade. Tem como Pode você falar. estar na escola e não aprender matemática porque você não gosta? Você tem É, alguma não tem. opção? Não. Tem que aprender. Eu odeio matemática. Mas quando eu fui fazer faculdade, eu falei, nossa, é porque eu não gosto de matemática, eu vou fazer uma outra coisa que não tenha nada a ver com matemática. Aí eu pude fazer escolhas. Então, assim, alguns momentos você não tem muito como escolher, mas em outros você vai poder escolher. Mas você não pode pular as etapas, tem que caminhar. Não tem É como. isso. Bom, Vanessa, chegamos aqui já no final. Eu estou tão feliz de te rever, mais feliz ainda por você ter aceitado esse convite. É uma honra para mim ter você aqui. E vamos manter mais esse contato. Eu estou no Rio, você está em São Paulo, mas agora com os meios de comunicação, como você falou, não tinha antigamente, mas agora tem vários. Então vamos manter nosso contato ativo. Vamos, olha, foi uma delícia participar, esse bate-papo super gostoso. Eu falo bastante, mas eu fico muito feliz de você me ouvir, né? E fazer essas perguntas tão legais que você fez para mim e poder dividir um pouco do meu conhecimento aí com o seu público. Eu fiquei muito feliz e, claro, né, de encontrar uma seguidora querida, uma seguidora amiga como você. E agora a gente fica muito mais em contato. Eu espero te reencontrar em breve para a gente poder dar um abraço pessoalmente, porque tem isso Combinado. também, né? A rede social é legal, mas o contato físico nunca pode Sim, faltar, nunca será substituído. nunca, nunca. Eu vou de vez em quando para São Paulo e na próxima a gente marca. Combinadíssimo. Combinado, Um combinadíssimo. Um beijo. beijo grande, viu? Obrigada, Obrigada. Tchau, Ana. tchau. Tchau.